Aqui nós temos agora um compromisso de falar um pouco sobre realidades, promessas e falar também sobre algo que o Senhor nosso Deus tem para o nosso coração. Bem, nós queremos falar verdades para você. Verdade, irmãos, geralmente é algo que pode gerar no coração de algumas pessoas uma inquietação. Talvez a verdade não sirva para todas as pessoas para o mesmo intento, para o mesmo fim, mas a verdade, diz a palavra do Senhor, ela liberta, ela abre cárceres, ela fala de situações que livram nossa alma de opressão, livram nossa alma de perigos, nos prepara para o tempo verdadeiro, que é o tempo do Senhor, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então hoje nós queremos falar um pouco sobre algumas verdades que estão muito relacionadas aos últimos dias. O que eu quero que você entenda é que aqui não é uma crítica religiosa, não é um posicionamento religioso contrário a uma outra religião ou a outro segmento do cristianismo. Nós estaremos aqui apontando o que a palavra do Senhor diz sobre toda a igreja de Cristo Jesus. Lembre-se que o Apocalipse começa com o nosso Senhor falando às igrejas. Ele começa chamando a atenção das igrejas. E nós já aprendemos que esse chamado do Senhor de repreensão às igrejas, ele se dá porque o julgamento começa pela casa do Senhor. E diz o apóstolo Pedro em sua carta: convém que o julgamento comece pela casa do Senhor. E se o julgamento começa pela casa do Senhor, o que será daqueles que estão longe do Senhor? Essa palavra do apóstolo Pedro, ele vai nos alertar quanto a uma necessidade do Senhor nosso Deus, uma necessidade de apresentar a verdade sobre o seu povo. O Senhor começa o livro de Apocalipse apontando o seu próprio julgamento sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em razão disso, eu quero que você entenda, não é um posicionamento religioso contrário a qualquer posição. Não é. É apenas uma revelação do Senhor que se encontra nas Escrituras. E hoje nós vamos falar agora nesse período da manhã, agora no final de manhã, né? Estaremos falando com você sobre verdades que você precisa saber sobre o Vaticano. Verdades que estão ocultas diante dos olhos das pessoas, mas às vezes não tão escondidas. Mas as pessoas que sabem dessas verdades escondem essas verdades por objetivos ou por propósitos escusos, que nós pretendemos mostrar a você como essas verdades podem auxiliar você a um entendimento melhor sobre o Senhor e o dia do Senhor. Deixe-me falar uma coisa muito importante para você. O nosso Senhor Jesus Cristo, próximo dos dias da sua crucificação, ele falou verdades com respeito ao seu próprio povo. Ele falou verdades com respeito ao culto dos judeus. Ele falou verdades com respeito ao templo em Jerusalém. Isso obviamente, não deixou muitos satisfeitos com ele. Muito pelo contrário, muitos se levantaram contra ele em razão das verdades que ele estava dizendo naquele momento. Quem leva Jesus para a cruz? Esta é a pergunta que muitas vezes é mal compreendida. Muitos entendem que os fariseus eram responsáveis por uma perseguição, mas olha como a verdade ela pode ser libertadora. Não foram os fariseus que apontaram o sacrifício da crucificação de Jesus. Não foram eles que arquitetaram, mas a palavra de Deus que diz a verdade revela que foram os saduceus. Os saduceus eram um grupo político-religioso dentro de Israel nos dias de Jesus, que compunham metade da força do Sinédrio, e este grupo dos sacerdotes, anciãos e levitas é que pagam a Judas Iscariotes para que ele traia Jesus Cristo. E aí nós encontramos uma verdade, uma triste verdade. Os líderes do culto ao Deus eterno, a Adonai, a Hashem, ao Senhor nosso Deus, aqueles que eram responsáveis por cultuar o Deus verdadeiro, são eles agora que vão apresentar, que vão apontar para o Senhor Filho de Deus o destino da crucificação. Eles pagam a Judas Iscariotes e eles acompanham todo
o processo do julgamento do Senhor Jesus por Pilatos. Eles mesmos promovem um julgamento escondido, às escusas, escondido de todo o povo, e o Senhor Jesus participa de um doloroso sofrimento que parte do coração daqueles religiosos que, olhando para a Torá, deveriam estar vendo diante deles o Messias. A verdade, então, ela às vezes ela dói por ser algo que a gente não quer acreditar. Mas a verdade abre os nossos olhos. A verdade liberta a nossa alma. E quando nós sabemos que os saduceus e não os fariseus cometeram esse ato de injustiça contra o Senhor, a interrogação aparece no nosso coração. Obviamente nós perguntamos, por que isso acontece assim? Por que esses homens estão se levantando? E agora eu quero falar com vocês algo que já começamos a falar no capítulo 17 de Apocalipse, mas que agora precisamos ir um pouco mais além. Eu estava pensando aqui se convinha falar essa verdade, mas o Espírito convenceu no meu coração que convém falar toda a verdade, porque o tempo está sendo abreviado, meus irmãos, porque o tempo está sendo encurtado. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo para anunciar o Evangelho. Em breve, talvez muito antes do que eu mesmo imagino, a igreja poderá sofrer uma perseguição e poderá ser impedida de fazer todo o processo que nós estamos realizando aqui agora. Então, seja bem-vindo para esta série Segredos do Vaticano que você precisa saber. E hoje o nosso tema é príncipes. Príncipes. Vamos dizer para vocês como são vistos os que governam a igreja e se isso está de acordo com a palavra do nosso Deus. Então deixe-me saudar aqui quem está comigo. Lúcia Regina, boa tarde. Marlisete, boa tarde. Juliana, boa tarde. Os outros irmãos que também já entraram conosco, boa tarde. Deus abençoe sua vida. Amém. Você saberia dizer como o apóstolo Pedro chamou a cidade de Roma? Uma grande questão sempre é colocada pela Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, que defende a ideia ou tenta apontar para ela mesma como a única verdadeira Igreja, na realidade, ela esconde alguns fatos importantes. Fatos que podem denegrir a história da Igreja, que podem trazer um entristecimento no coração dos fiéis. Mas são verdades que a Bíblia não esconde, nenhum deles. Como o apóstolo Pedro se referia à cidade de Roma. Como disse, algumas pessoas perguntam e dizem, Pedro esteve mesmo em Roma? Pedro realmente esteve ali naquele lugar? Paulo também esteve ali? Eles morreram ali? Certamente, sim. As probabilidades investigativas apontam para que, sim, o apóstolo Pedro possivelmente esteve naquele lugar e também o apóstolo Paulo morreu naquele lugar e possivelmente ambos foram mortos ou martirizados ali. Como o apóstolo Pedro se refere a Roma? E aí nós vamos falar hoje sobre os príncipes de Roma. Capítulo 5 da primeira carta, da primeira epístola do apóstolo Pedro, no versículo de número 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 13 e 14. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. A paz seja com todos. Esse texto, esta passagem, é uma referência do apóstolo Pedro, que escreve à igreja a partir de Roma, e ele chama Roma pelo codinome Babilônia. Deixe-me explicar a você por que Pedro chama a igreja em Roma de Babilônia. Vamos entender primeiro o contexto da ideia de Babilônia. Babilônia, uma cidade situada no Oriente Médio, e hoje poderíamos apontar a localização geográfica pelo nome do país, Iraque.
Babilônia foi um grande império em um período longo da história. Nós conhecemos essa história porque tivemos a participação de Israel dentro dessa história. Foi Israel levado cativo para a Babilônia para um tratamento de choque de Deus. Deus queria tratar severamente com o coração de Israel, que estava muito voltado para a idolatria. No livro de Isaías, no capítulo 1 e 2, o Senhor chega a afirmar a seguinte verdade: Eu detesto as vossas festas, eu não gosto do vosso culto, eu repudio o vosso louvor e adoração, eu não aceito o vosso culto, porque vocês entregaram seu coração a deuses estranhos. Esta revelação em Isaías, no capítulo 1 e 2, aponta para uma realidade que muitas vezes nós não gostamos de enxergar. O povo de Deus corre um sério risco em muitos momentos da vida de adorar a deuses estranhos, buscando adorar ao Deus vivo. É muito provável, é muito possível e que isso aconteça na vida de alguém que se distrai no meio do caminho da fé. As pessoas que se distraem no meio do caminho da fé correm o risco de estar adorando ao Deus estranho, achando que estão adorando ao Senhor Deus. Isso acontece porque, em algum momento em nossa vida, nós trocamos a fé pela religião. E nós começamos a adotar a religião como o ponto mais forte na nossa vida. Isso acontece até mesmo com os judeus nos nossos dias. Em Israel, nós encontramos um percentual de judeus religiosos muito pequeno. Hoje em Israel talvez estejam ali 9 milhões de judeus morando naquela localidade chamada Terra de Israel, e em disputa constante com o povo palestino. Dos 9 milhões de judeus aproximadamente religiosos, nós encontramos 1,8% de pessoas realmente religiosas, praticantes do judaísmo. É isso mesmo. 1,8% dos judeus que residem em Israel são religiosos de fato. Este número alcança hoje, isso pode ser apenas uma coincidência, alcança hoje o numerário de 144 mil hebreus, judeus, 144 mil. E o interessante de nós olharmos isso é que nós encontramos hoje, dentro de Israel, cerca de 15 grupos religiosos diferentes. 15 grupos religiosos diferentes estão ali presentes entre o 1,8% dos judeus religiosos. Isso mostra como nós podemos estar arraizados, ligados, envolvidos com a fé e de repente transformamos nossa fé em uma religião e passamos a defender a religião e esquecemos da nossa própria fé. Eu não sei como você está, mas eu sei que no Brasil também a fé tem sido substituída a longa escala, a grande escala, pela religiosidade. Muitas pessoas religiosas acreditam ser fiéis ao Senhor. A palavra fé, em grego, significa fidelidade. E a palavra do Senhor afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. A ideia é que sem fidelidade ao Senhor é impossível que você conquiste o coração do Senhor. Mas veja uma coisa muito interessante. Nem todos aqueles que dizem ter fé têm realmente fé, mas possuem credibilidade doada à religião. São pessoas que negociaram seu coração, negociaram sua alma e que nós podemos dizer hoje são muito mais um grupo religioso do que um grupo fiel. Porque a todo tempo surfam em todas as ondas pseudo-avivalistas. Estão surfando em todo momento nas ondas da moda religiosa, do movimento religioso, e essas pessoas que surfam nas ondas chamadas pseudo-avivalistas são pessoas que estão mudando de comportamento todo o tempo e a sua fé pode sim ser questionada, muito questionada. Nós então queremos hoje abrir os seus olhos concernente a verdades bíblicas.
E como eu dizia, por que Pedro chama a igreja ou a cidade de Roma de Babilônia? Porque Babilônia foi uma grande conquistadora do mundo antigo e ela carregava uma característica em especial. Diferente de todos os grupos que estavam ali ao redor, de todos os grandes reinos e talvez até mesmo impérios, Babilônia se destacava pela capacidade de dominar sem tirar das pessoas a fé original que elas tinham. Babilônia sempre teve a sua própria fé. Marduk talvez tenha sido o deus mais reverenciado na Babilônia antiga. No entanto, não colocava, não impunha sobre nenhum dos grupos dominados a religiosidade deles. Houve um momento na Bíblia, em Daniel, que é relatado em Daniel, em que Nabucodonosor ele rompe com esse momento e ele paga um preço muito caro. Em algum momento ele se envaidece e ele vai exigir adoração a si mesmo e manda fazer uma estátua em sua homenagem e exige adoração a si mesmo. Esse preço foi muito alto que Nabucodonosor teve que pagar em detrimento ao fato de afrontar o Senhor Deus. E por longo tempo ele viveu como um animal. Depois voltou à sua consciência e voltou ao seu reino. Mas Nabucodonosor tentou algo que a Babilônia não aprovava: uma adoração única a um Deus apenas. Eles aceitavam todos os deuses. Então, na Babilônia, Deus leva Israel para ser curado da idolatria. E eu quero que você perceba isso. A idolatria curou Israel. Veja o que Deus fez. Havia dentro do território de Israel, nos dias de Daniel, um povo voltado muito para culto a deuses estranhos. Cultuavam o sol, cultuavam Baal e outros Baalins, que quer dizer deuses Baal pequenos ou menores. E nesse envolvimento espiritual, eles provocaram a ira de Deus. Deus então usa a seguinte estratégia: se eles querem viver a idolatria, então irei mergulhá-los em uma idolatria insuportável. Então eles verão o mal que faz a idolatria. Foi exatamente isso que o Senhor já fez. Deixe-me contar uma história que pode ilustrar muito bem esse momento. Alguns pais, no sistema de sua educação, quando veem os filhos praticando a glutonaria, ou seja, comendo excessivamente, como se estivessem passando fome, alguns pais exigem que a criança coma mais e forçam a criança a comer mais, porque sabem eles que se a criança tomar nojo daquela comida, então ele terá nojo também da sua glutonaria, ele terá vergonha, ele não vai cometer o mesmo ato. Lembro disso acontecendo em amigos, em parentes, em pessoas do meu relacionamento, onde por algum momento aqueles meninos tinham um surto de glutonaria, então os pais diziam: você está passando fome? Então vai ter que comer muito mais, até se enfadar dessa comida. Deus parece ter usado um método bem semelhante a esse. Se o povo estava arraigado em idolatria e não conseguia ver o poder de Deus, Deus os inseriu, os mergulhou numa lama de idolatria. Babilônia tinha dezenas de milhares de deuses. Todas as pessoas, todos os reinos dominados, todos os grupos, todas as tribos levaram para a Babilônia o seu credo, a sua crença, e eles nunca exigiram que isso fosse diferente. Como disse a vocês, até que a vaidade entrou no coração de Nabucodonosor, durante todo o período não houve nenhuma exigência de que os hebreus adorassem outros deuses. O que ocorre com Israel é que ele volta do cativeiro curado da idolatria. Eles não querem mais saber de ídolos. Eles ficaram enfarados de ver os ídolos, ficaram enojados de ver aquilo que os ídolos produziam naqueles povos ao redor de Israel que estavam também ali cativos. E quando eles voltam, a vontade, o desejo deles é reconstruir o templo, é colocar o seu culto a serviço do Deus vivo. Deus então levanta Esdras e também Neemias para levantar o culto a ele mesmo.
Veja que isso é um sistema de múltipla idolatria. Babilônia tem um sistema de governo multi-idolátrico, ou seja, adoram diversos milhares de deuses. O que aconteceu com a igreja foi exatamente a mesma coisa. A Igreja Católica Apostólica foi durante um tempo uma igreja quase unida, porque haviam 5 polos da igreja por volta do 3º e 4º séculos, 5 polos da igreja que estavam disputando, digamos assim, a maioridade, a maior importância, a igreja mais especial. Eram elas Jerusalém, que deveria ser honrada por todas as outras igrejas, porque o Cristo veio de Jerusalém. Também Alexandria, no Egito, porque também defendia a ideia de que era um grande centro de conhecimento. Então eles achavam que, por ter a maior biblioteca do mundo antigo, por ser uma sede de estudos modernos da época, deveria ser a igreja mais reverenciada, deveria ser o expoente de todas as igrejas. Antioquia, porque esta igreja recebeu a visita do apóstolo Paulo e se tornou uma poderosa igreja no 3º e no 2º séculos. Também defendiam essa ideia a igreja de Éfeso e também a igreja de Roma. Com o surgimento do Islã no 7º século, o Islã faz um favor à igreja apostólica romana, disseminando o ódio sobre todos os seus seguidores contra o cristianismo. O Islã entra nestas igrejas históricas, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, enfraquecendo as bases dessa igreja e fortalecendo aquelas que estão mais distantes. Mas bem antes do surgimento do Islã, nós vamos encontrar um casamento feito pelo então novo imperador, que se declarava, e apenas se declarava cristão, Constantino, e sua mãe, que também de fato fora uma cristã fervorosa, chamada Helena, é que agora levam os líderes da igreja a um casamento que nunca deveria ter acontecido, e abro parênteses para dizer, não deve acontecer ainda hoje, mas aconteceu e acontece infelizmente até hoje. Este casamento da igreja com o Estado trouxe à igreja algumas coisas extremamente perigosas. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a presunção e, pior do que tudo isso, um poder que eles não sabiam como utilizar. Constantino tinha os seus seguidores revoltosos contra o seu governo morando exatamente em Roma. Então ele evita estar colocando o seu trono em Roma e ele cria então na cidade chamada Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. A cidade de Constantinopla passa a ser a sede do governo religioso de Constantino. Ele vai dar então ao bispo que governa a igreja romana, a igreja cristã em Roma, isso no ano 325 depois de Cristo, ele vai dar à igreja o poder que tem um governante. O bispo de Roma passa a se chamar Pontifex. E até hoje ele é chamado dessa forma porque ele é a ponte entre a igreja e o Estado, e é também a ponte entre Constantino e Roma. O governo de Roma, de certa forma, é um governo dependente, é um governo que precisa de um governante figurado, um figurado governante em Roma para manter o seu poder. Ali, então, o bispo romano começa a crescer na sua estatura política e ele passa a ser uma figura muito mais política do que uma figura religiosa. É nesse momento que a igreja cai em descrédito. É nesse momento em que a igreja começa a fazer alianças perigosas. E nós temos, depois de Constantino, o imperador que vai de fato estabelecer um cristianismo em todo o império. E ele vai exigir uma questão. Ele vai dizer
que todo aquele que está no governo, que está nas bases de governo, que são aqueles que representam o povo, governadores, prefeitos, líderes de sátrapas, deveriam ser cristãos ou abandonar a sua função. Por livre e espontânea pressão, aqueles governantes adotaram o cristianismo, mas os conselheiros do então imperador deram a ele um conselho muito interessante e nocivo à igreja. Disseram os seus conselheiros que ele deveria adotar os deuses de todos aqueles povos, porque ele teria problemas caso ele confrontasse a fé de todos aqueles homens. Constantino já faz isso, e ele estabelece que o culto aos deuses de outros povos deveria ser mantido, mas o nome dos principais da Bíblia deveriam ser mais honrados. O que fizeram então os religiosos? Renomearam os seus deuses com nomes cristãos. Então nasce a idolatria cristã, que vai se tornar a polilatria cristã. E quem está encabeçando todo esse processo de paganismo cristão? Os principais líderes da igreja da época, que tem como seu expoente maior na Europa, por ser um representante legal e direto de Roma, o padre que governa a cidade romana, que o apóstolo Pedro chama de Babilônia. Este homem ganha o primeiro título que vai corromper a igreja romana, Pontifex. Você já deve ter ouvido falar nos nomes ou nos títulos que os papas recebem. Primeira informação importante sobre os segredos do Vaticano e os príncipes é entender o sentido daquilo que significa dar nomes aos papas. Então vamos entender. Primeiro, muitos dizem Papa é apenas um modo carinhoso de dizer Pai. Não há nenhuma malícia, maldade ou qualquer coisa negativa nisso. Qual é o problema de chamar o nosso líder religioso de Pai? Bem, há um problema, mas quero começar afirmando uma verdade. Estes líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, que recebem o título de Papa, não estão recebendo apenas um codinome carinhoso, mas é um acrônimo ou um acróstico, que é uma frase onde as primeiras letras do nome formam uma palavra. A palavra formada Papa tem então nas letras PA um significado escondido. Qual é o significado escondido? Papa, como acrônico, tem o primeiro P como a palavra Pontifex. O primeiro A com a palavra Aureum. O segundo P com a palavra Perpectuum. E o segundo A com a palavra Aureoculum, que traduzido seria ponte eterna entre Deus e homens. Isso pode parecer uma coisa inofensiva, mas quando encontramos os concílios da Igreja Católica estabelecendo sobre os papas mais do que um nome ponte entre Deus e homens, nós vamos ver que a intenção não é uma intenção de gerar um nome agradável, é uma intenção de gerar um nome de poder. No Concílio do Vaticano I, o Papa, então ali à frente daquele grupo, fez a seguinte declaração: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta afirmação, ela veio a corroborar com a série de outras afirmações que os padres da Igreja Romana, agora colocados na função de Pontifex, adotam para si. O nome de Vigário Filis Dei, que significa substituto do Filho de Deus, ou aquele que é manifesto como sendo o Filho de Deus. O que os papas fizeram com isso foi atrair para si um codinome de substituto direto do Filho de Deus.
Outras qualificativas foram colocadas sobre os papas, como, por exemplo, um dos papas, ao longo do seu governo, declara em uma de suas encíclicas papais: os papas são pessoas perfeitas, não erram nunca. E assim vem criando um personagem que não tem uma figura apenas de governo religioso, mas tem uma figura de afronta ao nome de Deus. Os papas são chamados de Pontífice Aureum Perpetuum Aureoculum, ponte eterna entre Deus e homem, corrompendo então a palavra do Cristo, que é o caminho, como se alguém pudesse criar sobre o caminho uma ponte alternativa. O atual Pontifex Francisco fez uma declaração nos primeiros meses de seu governo: nós precisamos aprender a construir pontes e derrubar paredes. O que ele está falando não é romper com momentos da história da igreja e abrir a guarda para poder fazer amigos. Não, ele está dizendo: nós precisamos criar uma ponte e, em alguns momentos, substituir, se for necessário, a palavra de Deus para que as coisas sejam pacíficas. Em recente declaração, o Pontifex disse: a Bíblia é um livro obsoleto, antigo. Em outro momento, o atual Pontífice Francisco tira um livro do seu bolso e diz: este é o livro que conta a história da derrota de Jesus Cristo. Tais afirmações mostram uma soberba no coração desses homens que chegam a pensar que são a substituição direta da pessoa do Filho, quando a Bíblia diz: eu vos enviarei outro Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que vos ensinará toda a verdade e que vos levará até mim. E o Senhor havia afirmado em outro momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, o próprio Espírito Santo não assume a função do Cristo, mas leva o crente ao caminho que é Cristo. A sabedoria do Espírito Santo é substituída pela sabedoria do homem? A sabedoria do Espírito Santo está sendo colocada em xeque por aqueles que estão sendo agora nomeados pontes sobre o caminho? Os líderes da Igreja Romana adotaram para si a terminologia de Pontifex, a terminologia de Vigário Filii Dei, que é substituto do Filho de Deus, e também assumiram a nomenclatura de Pai. O que é interessante é que isso parece ser tão inocente. Alguém chamar-se de Pai parece ser uma coisa tão simples e que não desagradaria ao Senhor Deus, mas desagrada ao Senhor Deus. A palavra do nosso Deus diz: a ninguém chamareis vosso Pai, senão ao Senhor que está no céu. A ninguém chamareis vosso Pai, senão ao Senhor que está no céu. O que nós temos então no Vaticano é uma sequência muito grande de príncipes governando a Igreja Católica. A Igreja que se gaba de ser aquela única Igreja indivisível e verdadeira. Mas a Igreja Romana, no ano de 1050, rompeu com outras partes dela mesma que não aceitavam a postura papal. São chamadas de igrejas ortodoxas. E tais igrejas permanecem até hoje, em número de 15 aproximadamente. E essas igrejas não seguem as doutrinas de Roma. Antes, seguem as doutrinas que aprenderam com o tempo. Não usam a interpretação da Bíblia como usa a Igreja Católica, mas usam a interpretação da iconografia, que é a interpretação das pinturas teológicas que estão presentes na Bíblia da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica nunca foi uma só igreja, e não é uma só igreja. Nós, os protestantes, somos aqueles que, em algum momento da história, foram levantados por homens importantes pelo Espírito Santo de Deus. Homens valentes foram levantados e disseram não a todo engano. Por que Pedro chama a Igreja Católica de Babilônia? Porque esta igreja acaba de construir para si um exato
polilátrico, ou a polilatria imensa, onde vários deuses são adorados vindos de religiões pagãs. De onde eles tiraram a imagem física de Pedro, ou de Paulo, ou de João, ou do próprio Deus? Sabemos que a figura do Cristo apresentado na igreja é chamado de Maria Christus, ou seja, o autor daquela pintura pintou a face de sua mãe e colocou na face delicada de sua mãe traços de um homem. Com o passar do tempo, esta pintura se torna o referencial para Jesus. Mas Jesus Cristo era de origem humilde e de origem mais oriental do que ocidental. Se nós tivéssemos que fazer um desenho de Cristo, deveríamos imaginar um homem dentro dos parâmetros dos traços daqueles que são orientais do Oriente Médio, e não dos traços de um europeu. Todas essas interferências são presentes na igreja porque a igreja possui um príncipe, alguém que é coroado, alguém que é colocado no poder, alguém que assume o poder como se fosse Deus. A palavra do Senhor nos revela em Apocalipse, capítulo 17, no verso 6, que quando João viu a igreja, e esta igreja que me refiro agora, ele disse o seguinte relato é passado por ele, João, no capítulo 17, no verso 6. E vi a mulher, que é a igreja, e quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Por que João se maravilhou e ficou admirado? Porque ele conhecia a igreja de Cristo e sabia que a igreja de Cristo não tinha os traços da idolatria que ele vê na sua visão do futuro. Não tinha sequer traços de política, não tinha traços de casamento com o Estado, como a igreja adota naquele momento. É o espanto de João, é ao ver, além de uma falsa igreja, a pregação de um falso Cristo. Ele vê esta igreja com grande poder no Apocalipse capítulo 17 e 18 e chama esta mulher de a mulher vestida de vermelho e púrpura, que tem na sua mão um cálice com toda sorte de abominações e que seduziu todo o mundo. O que João está vendo é uma igreja que consegue levar as pessoas à corrupção da verdade. É preciso falar abertamente sobre isso, porque o nosso receio ao expor a verdade é tirar das pessoas a capacidade de julgamento. Ao me ouvir, você pode me julgar e dizer que eu estou com algum tipo de sentimento contrário à igreja. Mas também você pode fazer algum julgamento de tudo que nós estamos falando e um levantamento histórico do que estamos dizendo e descobrir a verdade. O Senhor nosso Deus disse ao profeta Ezequiel: fale ao povo a verdade. E se aqueles que estão em erro ouvirem e mantiverem-se no erro, eu não cobrarei de ti, porque você falou a verdade e ele fechou seu coração. Mas se eles não souberem a verdade, porque você não falou a verdade a eles, e eles morrerem no seu pecado, então cobrarei de você, que recebeu a verdade e não repassou a verdade. É com esse sentimento que eu venho às redes sociais e venho dizer essas coisas, porque entendo que ela precisa ser dita e você precisa fazer o seu próprio julgamento. Eu posso ser considerado um louco religioso, um extremista cristão, ou posso ser apenas um mensageiro da verdade que está na Bíblia. Isso depende do seu julgamento. Agora veja, não se esqueça que o anticristo dominará sobre todo mundo e quando ele fizer isso, ele terá aliados muito fortes. Não dá para falar do anticristo sem falar da religiosidade. Não dá para falar do anticristo sem falar da convicção cristã do anticristo. O anticristo será um personagem que vai apresentar-se como um cristão e que busca a substituição
do Cristo pela sua própria personalidade. É tão interessante nós vermos que no Vaticano, o menor reino do mundo, existem tantos tronos que são separados para o Papa se assentar sobre ele. O Papa não é apenas um religioso, ele é um rei, ele é um príncipe, ele é alguém importante dentro da camada da sociedade. Numa sociedade mundial, onde nós temos uma população em torno de quase 8 bilhões de indivíduos, o cristianismo carrega no seu bojo de fé em torno de 3 bilhões e 800 milhões de cristãos, sendo a maioria deles católicos romanos. O que isso quer dizer? Que existe uma grande máquina de poder por detrás do conhecimento. São nos bastidores da Igreja Romana que estão guardados os principais escritos que nós poderíamos usar para falar a verdade, anunciar a verdade. E esses escritos estão guardados a 7 chaves, não podem ser denunciados, não podem ser apresentados, porque certamente denunciariam tudo que nós estamos dizendo aqui. Uma pessoa me mandou um e-mail perguntando: pastor, de onde você busca a fonte para fazer essas afirmações? E eu digo a você que são basicamente 2 lugares: da Bíblia e da interpretação bíblica direta, sem fazer voltinhas para achar um ponto de beleza nela. A Bíblia é a principal fonte daquilo que falo neste canal. Mas também busco em outra fonte a Igreja Católica Apostólica Romana. Os livros, as enciclopédias, os livros de história, os escritos que são liberados pela Igreja denunciam a própria Igreja. Nós sabemos disso que falamos com você, porque a própria Igreja não esconde essas coisas. O New York Times definiu assim no dia 29 de março de 1994 que os líderes católicos e evangélicos estariam assinando um documento para uma missão em comum mundial, e esse documento transformaria os cristãos novamente em um só grupo. Isso se chama ecumenismo. E o que é o ecumenismo? É a atração, a junção, o agrupamento de todos os pensamentos religiosos. O que a Igreja fez no dia 29 de abril de 94 não foi uma busca para alianças de perdão e alianças em Deus. O que a Igreja fez foi ajuntar, agrupar em torno de si o ensinamento de que nós temos um príncipe e nós temos um líder. E esse líder aceita todas as pessoas, todas as religiões e todos os grupos religiosos. Neste mesmo encontro, estiveram com o Papa Francisco, e a New York Times declarou isso no dia 12 de novembro de 2015, que vieram até o Papa Francisco líderes de todas as religiões do mundo e pediram a ele para ser um líder de uma ONU espiritual. E eu pergunto a você, como fica a palavra do nosso Deus que diz que as trevas não podem ter comunhão com a luz? Se a igreja é a luz, ela não pode aceitar alianças com as trevas, porque não há aliança entre Deus e o inimigo e não há alianças entre luz e trevas. No dia 24 de junho de 2014, uma comitiva de pastores foram orar pelo Papa e pedir perdão pelos erros cometidos pela Igreja cristã, reformada, evangélica e protestante. E eu me pergunto mais uma vez, qual foi o crime da Igreja protestante? Será que somos culpados dos milhares mortos na Europa pela Santa Inquisição? Será que nós devemos pedir perdão à Igreja que matou nossos irmãos de diversas formas, com grandes camadas de tortura, com várias escalas de tortura, fazendo com que as pessoas confessassem algo que nunca fizeram?
Seríamos nós que deveríamos procurar os príncipes desta igreja e pedir a eles perdão? Pense você. O bispo Tony Palmer anunciou em 2014, no dia 24 de junho de 2014, que o Papa tinha um profeta que anunciaria a sua vinda. E este profeta foi anunciado em uma reunião com milhares de protestantes nos Estados Unidos da América. Bergoglio então disse a seguinte frase: eu quero transmitir a saudação às igrejas e comunidades cristãs que vocês representam, que orem primeiramente por mim, para ser um pastor de Cristo sobre todos vocês. O que Bergoglio está dizendo é que ele vê a igreja cristã protestante com olhos de misericórdia se essa igreja reconhece a ele como o príncipe da igreja. Esse sentimento da igreja sempre esteve presente na igreja, sempre esteve presente em todo o percurso da igreja cristã, católica, apostólica. Uma igreja que sempre se gabou do seu poder e da sua autoridade. Uma igreja que está cercada de riquezas e envolvidas em toda sorte de poder e dinheiro. A riqueza do Vaticano chega ao absurdo dos bilhões de dólares. Algumas pessoas chegam a dizer: se a Igreja Católica vendesse todos os seus bens e capturasse todo o dinheiro no banco, ela responderia e tiraria da miséria todos os países da África. Mas por que os príncipes não fazem isso? Antes, os príncipes fazem outra coisa. Cobram cada vez mais indulgências dos seus seguidores e cada vez mais aumentam o número de santos e beatos. Eu quero convidar você para hoje, às 18 horas, para uma pequena live, onde eu vou mostrar para você a fortuna que circula dentro do menor império, menor reino do mundo. Eu vou mostrar para você os escândalos que surgiram na igreja mais recentemente, nas últimas décadas, chamadas de Vatilix I e Vatilix II. Eu vou mostrar para você por que o Bergoglio está no poder e vou dizer para você por que Ratzinger saiu do poder. E você vai entender, então, algo muito importante. A igreja passa por uma crise de identidade. A igreja romana se identifica não como uma igreja atrelada à vontade de Deus, mas é uma igreja que ouve muito mais o príncipe, o principal, o pontifex, do que a própria palavra de Deus. Eu aguardo você às 18 horas, hoje, neste canal, onde nós iremos apresentar a vocês coisas como, por exemplo, a riqueza deixada na conta do Papa João Paulo II. Você sabia que João Paulo II tem 1000 propriedades no Vaticano e em Roma? Você sabia que João Paulo II tinha uma família